capítulo 19, eu vou ler o texto que fala sobre a crucificação de Jesus. Hoje é um dia que nós sempre lembramos da morte de Jesus, mas hoje é um dia específico, especial, em que nós comemoramos, celebramos a morte dele. Isso para algumas religiões e seitas pode parecer meio estranho. Como é que pode uma religião comemorar, celebrar a morte do seu líder maior? Por que nós comemoramos, celebramos a morte de Jesus? Porque foi através da morte de Jesus que nós recebemos perdão dos nossos pecados, que nós recebemos a salvação, que nós alcançamos a vida eterna, através da morte de Jesus, amém? E tem mais, Jesus não ficou morto não, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive, aleluia. Ele não está mais pregado numa cruz, não, ele não está mais dentro de um túmulo, não, ele está vivo, vivo, ele venceu a morte. E sabe o que quer dizer isso? Ele é a primícia, chamado das primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a vida eterna. E ele nos concedeu esse poder também de um dia ressuscitarmos da morte para a vida, porque o mesmo Espírito Santo que levantou ele daquela tumba fria, que deu vida novamente a ele, é o Espírito que ele concedeu a mim e a você. Ele ressuscitou dentre os mortos através do Espírito Santo que o vivificou. Ele falou, eu dou a vocês esse mesmo Espírito Santo, para que um dia, quando vocês morrerem, vocês também ressuscitem para a vida eterna. Amém? Então eu e você temos esse Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que nos garante vida eterna. Por isso que nós celebramos, comemoramos a morte de Cristo, que ela é vitória, não foi uma derrota para o Filho de Deus, mas vitória. João, capítulo 19, os versículos 16 em diante diz assim, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo, a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse,
está consumado. Tetelestai. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu água e sangue. Sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Amém? Eu gostaria de destacar nesse texto 2 versículos. O versículo... Obrigado. Por favor, Tamis, o violão. O versículo 25 e o versículo 26. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria... Obrigado. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém? Eu não sei cantar, não tenho jeito para cantar, mas gosto de louvar, adorar a Deus. Minha esposa já falou para mim, olha, você como cantor é um bom pregador. Obrigado. E então, como eu sou teimoso, né? Eu não desisto. Então, vamos lá. Quem souber, canta comigo. É madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro, onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos surgiu. 2 varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou. E Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando que passou, dizendo: Jesus vive. Juntos: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou
Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Ó agora, ó. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontravam no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido. Esqueceram-se que ele havia de ressuscitar. Agora, de repente, o mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo, e de proclamar entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Se nessa noite você está com seu coração cheio de temor, receio, falta de esperança, temor, dúvidas, incertezas com relação ao futuro, eu quero dizer para você nesta noite, alegre o teu coração, há esperança, porque Ele vive. Alegre o teu coração, porque a nossa esperança, ela vive. A nossa esperança morreu há quase 2000 anos atrás, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está viva para sempre. Alegre o seu coração, não há motivo para tristeza, porque nós alcançamos a vida eterna, a salvação, o perdão de todos os nossos pecados. Pense quantos pecados você cometeu só hoje, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a vida toda. Você poderia pagar por esses pecados? O que você poderia fazer para ter esses pecados perdoados? Nada. Nada. Dinheiro nenhum do mundo, fortuna nenhuma, ou nada que pudéssemos fazer, perdoaria esses nossos pecados. Mas Jesus, através da sua morte, Ele derramou até a última gota do seu sangue, a ponto de do seu ferimento aqui do lado esquerdo, sair sangue misturado com água. Ele não tinha mais nenhuma gota de sangue. Ele esvaiu até a última gota de sangue para nos perdoar, levando sobre Ele todo o nosso castigo, todo o castigo que era nosso, a nossa punição eterna. Nós merecíamos o fogo do inferno, mas Ele derramou até a última gota do seu sangue, para que nós pudéssemos ser salvos.
Aplauda Jesus. Amém? Queridos, há um tempo atrás, obrigado, Temis. Há um tempo atrás, saiu na internet a seguinte notícia: mãe vende filha por R$10 para comprar drogas. Isso aconteceu lá no estado do Espírito Santo. O bebê tinha apenas 9 meses. E essa criança foi vendida por R$10 para que a mãe pudesse comprar drogas. E pasmem, este fato não é único, não é exclusivo, não é isolado. Isso ocorre em muitos lugares por aí. Mães que vendem os seus próprios filhos por uma simples droga ou substância ilícita. O próprio Deus, sabendo que isso poderia acontecer um dia, ele inspirou o seu profeta Isaías, em Isaías 49, versículo 15, para dizer o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda ama, e não ter compaixão do filho que gerou? Olha a pergunta. Obrigado, Roberto. Olha a pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que já embute a resposta na mesma pergunta. Olha a pergunta que Deus, através do seu profeta Isaías, leva ele a fazer ao povo. Será que pode uma mãe esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Pode. Conhecemos vários casos, através dos noticiários de TV, internet, de mães que matam seus próprios filhos. Então pode uma mãe esquecer-se do seu filho que gerou. Mas aí em seguida, o profeta já emenda na mesma pergunta a sentença. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Embora essa possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. O Senhor te dizendo, embora, ainda que, conquanto haja vista, que uma mãe possa se esquecer do seu filho que gerou, do seu filho que ainda mama, eu não me esquecerei de você. O Senhor não se esquece de você. Aí você pode estar dizendo, mesmo eu não sendo um filho tão merecedor, não sendo um filho tão obediente, sendo um filho rebelde? Sim. Deus é o Pai perfeito. Ele não se esquece de nós. Não se esquece. Ele diz, mas veja, eu gravei você, teu nome, nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Por que o profeta Isaías usa essa expressão? Eu gravei o teu nome, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Era costume, no tempo do exílio babilônico, eles tirarem os filhos das mães e levá-los para uma terra longínqua, onde eles iriam aprender outra cultura, a cultura dos caldeus, ser ensinados naquela cultura, engajar aquele exército de um país estrangeiro. E a mãe ficava assim, o meu filho, tiraram o meu filho, criança, menino, adolescente de mim, levaram para uma terra distante. Filho,
eu jamais me esquecerei de você. E sabe o que essas mães faziam para nunca se esquecer dos seus filhos? Elas pegavam ferro quente, pontiagudo, e escrevia na palma da mão o nome do seu filho, queimado a ferro quente. Era tatuagem nos tempos antigos. Era preciso coragem para fazer uma tatuagem dessa, hein? A ferro quente, na palma da mão, um lugar muito dolorido, que dói muito. E ela escrevia ali, o nome do seu filho, com ferro pontiagudo quente. Aquilo ficava uma marca, uma cicatriz que nunca mais se apagava. E todas as vezes a mãe olhava para a palma da mão, via o nome do seu filho, e ali ficava chorando, lamentando, e ao mesmo tempo orando pelo seu filho. Deus, conhecendo esse costume daquele povo, disse, olha, eu sou para vocês como uma mãe que não se esquece dos seus filhos e que gravo o seu nome na palma das minhas mãos. Deus usa uma metáfora, uma figura de linguagem, porque, claro, é uma figura exemplificativa. É como se Deus dissesse para nós, olha, eu nunca, jamais me esqueço de você. Você está aqui, ó, gravado, na palma da minha mão. Então, na Bíblia nós vemos Deus sendo comparado como Pai. Ele é o nosso Pai. João 1,12. Mas ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então todos nós que cremos em Jesus, somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. E também o amor dele por nós é comparado ao amor de uma mãe. E esse amor é tão bem mostrado na Bíblia, principalmente quando nós lemos o relato da crucificação. É incrível, queridos. Nós temos um vídeo no YouTube falando sobre aquele filme A Paixão de Cristo. Aquele filme ganhou milhares de vidas para Jesus. Milhares de vidas se converteram assistindo aquele filme. E até hoje esse filme é lembrado. E até hoje, os vídeos falando sobre esse filme têm uma repercussão fora do comum. Os irmãos têm uma ideia? O vídeo do nosso canal que mais tem visualização é sobre esse filme A Paixão de Cristo. Um videozinho de 6 minutos que eu fiz, falando sobre o que aconteceu durante a gravação desse filme. O vídeo já tem mais de 700 mil visualizações. Eu creio que esse ano chega a 1 milhão de visualizações. 1 milhão. E dentre essas 1 milhão de pessoas que assistiram esse videozinho de 6 minutos, eu perdi a conta de quantas pessoas colocaram lá nos comentários. Eu estou entregando minha vida a Jesus. E eu, quando eu leio esses comentários, fico com o maior prazer, eu respondo. Me proponho estar ajudando, orientando a pessoa que fez essa decisão, parabenizando essa pessoa por ter feito a decisão mais feliz e importante da vida dele. Então é incrível como que um filme pôde, através desse filme, milhares de pessoas se converter, e até hoje, eu não lembro mais quantos anos faz que esse filme esteve em cartaz, mas até hoje, as pessoas ficam impressionadas quando assistem um simples trailer, ou alguns pedacinhos desse filme. Para dizer a verdade para vocês, eu nunca tive coragem de assistir esse filme do começo ao fim. Eu choro, me dá uma agonia, uma dor, eu paro de assistir, falo, não, é muito sofrimento. E nos comentários, muitas pessoas colocam assim, é preciso um filme para as pessoas entenderem o que o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus fez por elas na cruz. Porque quando a gente lê a Bíblia, queridos, é claro que nós não estamos vendo um filme, nós lemos muito por cima, nós não paramos para pensar, imaginar
a dor que o Filho de Deus sofreu ali naquela cruz. E não só na cruz, mas desde as agonias do Getsemane, quando ele suou gotas de sangue. Sabe o que é suar gotas de sangue? Dizem os entendidos que é quando as glândulas sudoríparas, principalmente as que correm aqui pela cabeça, debaixo de uma tensão, uma agonia muito grande, elas explodem, elas se rompem. E aí o sangue começa a sair pelos poros, como se fosse suor. Rompimento dos vasos capilares, das veias, diante de uma agonia. Os especialistas dizem que para isso acontecer, é preciso uma agonia interior muito grande, um sofrimento muito agudíssimo. E somente o sofrimento que o Filho de Deus experimentou ali naquele jardim do Getsemane, eu quero estar lá, ajoelhado ali. Oh, que massa. Relembrando esse momento do Filho de Deus. Não sei se eu vou aguentar. Está chegando o dia, está chegando. Não sei se eu vou aguentar. Está naquele mesmo jardim que Jesus esteve, orando por nós, agonizando, tendo o seu suor transformado em gotas de sangue. É demais. Tudo isso por amor a mim, terrível, pobre pecador, inútil, desmerecedor. Mas isso é graça, queridos. É graça. É um favor imerecido. É graça. Somente pela graça. Isso serve para mostrar para nós que não há nada que façamos para merecer esse tão grande amor, esse tão grande sacrifício. Então, queridos, por mais que nós leiamos a Bíblia cuidadosamente, meticulosamente, não dá para imaginar o que o Salvador passou. Não dá para imaginar as dores que ele sofreu no jardim, durante o julgamento, levando bofetadas, cuspidas, chicotadas, com tiras de couro, chicotes com tiras de couro, pedaços de ossos pontiagudos, lâminas de chumbo, nessas tiras de couro. Chicotadas que, cada vez que encravavam nas costas dele, arrancavam um pedaço de carne. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar uma coroa com espinhos desse tamanho, fincando na sua fronte. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar pregos pregos desse tamanho, dessa grossura, sendo fincados nas mãos ou no pulso, onde for. Não dá para imaginar a dor. Não dá para imaginar a dor desses mesmos pregos nos pés. Você já fez um furinho na mão? Simples furinho? Já tomou aquela picadinha de agulha na veia? Que muitos choram, gritam, têm até medo, mesmo sendo adultos. Não é, Melissa? Talvez o seu estado, você já viu adultos gritando de medo, chorando por causa de uma picadinha dessa. E aí? Imagine a dor de Jesus. Não só de uma picadinha no braço, mas milhares e milhares de ferimentos por todo o corpo. Se você vê aquele filme, é aquilo. O corpo de Jesus virou uma massa de sangue. Parece um pedaço de carne vermelha coberto de sangue, todinho coberto de sangue. Então esse é o motivo, porque muitos leem a Bíblia, não se convertem, não tomam essa decisão de entregar a vida a Jesus, mas quando assistem o filme, ficam impressionados, porque ele retrata bem em detalhes o sofrimento de Cristo. E se eu falar para você que até o filme não conseguiu retratar todo o sofrimento do Filho de Deus? É uma porcentagem, a gente só vê ali uma porcentagem do que ele sofreu. Uma porcentagem. Mas diante de todo aquele sofrimento de Jesus, depois das agonias do jardim do Getsemane, depois dos sofrimentos no pretório, na sala de julgamento,
ante Anás, Caifás, Pilatos. Aquele jogo de empurra, um joga para o outro, e cada vez que um joga para o outro, ele é chicoteado, ele é judiado, ele é zombado, escarnecido. E o sofrimento de carregar aquela cruz, isso que ele carregou somente a parte de cima da cruz, a haste horizontal. Mas mesmo aquela haste horizontal já pesava cerca de 80 quilos. Você já conseguiu levantar um saco de cimento? O Luciano, o Rafael, que trabalha na construção, e outros aí, sabem que um saco de cimento de 50 quilos não é fácil levantar. Eu mesmo não me atrevo. Eu chamo alguém para carregar junto comigo. Mas ele carregou aquela pesada haste de madeira. Que ainda que não tivesse 80 quilos, tivesse 50. Já é um peso fora do comum. Lembrando que ele estava sofrendo dores e perdendo sangue já desde a noite anterior. Não tinha mais força nenhuma para carregar aquela cruz nas costas. O trajeto da via dolorosa, por onde eu quero passar também, não era muito extenso, mas era, vamos supor, como daqui até a Avenida Santos Dumont. Já era um percurso e tanto. Tanto é que no caminho, aquilo caía das costas dele, e ele precisou de alguém, um chamado Simão Cirineu, que veio para ajudá-lo. E quando ele foi fincado naquela cruz, a haste que ele carregava nas costas foi pregado na haste vertical, que estava ali no chão, e a cruz foi levantada. Cada solavanco que aquela cruz dava na hora de ser fincada no buraco, era uma dor, porque os nervos onde os pregos estavam fincados se esticavam, tanto os dos pés como os das mãos. O corpo, as costas todos feridos, raspavam naquele madeiro rústico. Imagine as lascas de madeira entrando na pele em carne viva. Ah, gente, eu quero parar um pouco de falar sobre isso, porque senão eu não consigo pregar. Eu não consigo, não. Começa a me dar um arrepio, uma agonia. Mas o que eu quero destacar aqui, queridos, nesse capítulo 19 de Mateus, é que mesmo nessa situação angustiante, vocês viram qual foi a preocupação de Jesus? Vocês notaram aí? Que João, o evangelista, que escreveu, ele retratou tão vividamente, porque Jesus ali estava falando diretamente com ele, João, o discípulo amado, que escreveu esse evangelho. Jesus ali de cima da cruz falou com ele, e olha o que ele falou para João, que estava escrevendo que escreveu depois esse evangelho. Versículo 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. O que quer dizer isso, pastor? Será que Jesus estava dizendo que João era filho de Maria? Maria era mãe de João, o discípulo? Não, queridos. Jesus era o filho mais velho de uma família de irmãos. Os seus irmãos desprezavam ele. Está aí a prova que Maria não permaneceu virgem para sempre. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Seu pai José era apenas pai por adoção, porque José adotou Jesus, mesmo sabendo que Jesus não era filho legítimo dele. Era filho através da obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas depois da concepção de Jesus, Maria teve outros filhos.
E Jesus, como filho mais velho, todo filho mais velho de uma família, ele tinha a incumbência de amparar os seus pais. Com certeza aqui, o pai, por adoção de Jesus, já não era mais vivo. Porque senão ele não teria essa incumbência de encaminhar a mãe dele para alguém que cuidasse dela. Que ela já era viúva, com certeza, e agora estava perdendo o filho mais velho. Então o que Jesus faz? Naquele momento de maior dor dele, olha a preocupação dele. Preocupado com o futuro destino da sua mãe. Tamanha era a preocupação de Jesus, que ele olha para o discípulo dele, que ele amava muito, João, que escreveu esse evangelho, diz: João, primeiro ele olha para a mãe e diz: mãe, aí está o seu filho, João. É ele que vai cuidar da senhora a partir de agora, no meu lugar. Olha que filho exemplar, Jesus. E aí ele olha para sua mãe e diz: mãe, aí está o seu filho. Ele olhou para a mãe e disse: aí está o seu filho. E depois ao discípulo: João, aí está a sua mãe. Você tem a incumbência a partir de agora de cuidar dela no meu lugar. Eu vou partir, mas eu sei que ela estará em boas mãos. Jesus mostrou ser um filho exemplar, filho cuidadoso, que não abandonou sua mãe. Nem nessa hora, que ele estava cheio de dores, sofrendo muito, enfraquecido, quase não tinha mais voz. Do alto daquela cruz, ele vê sua mãe ali aos pés da cruz e se preocupa com ela. Mãe, você não ficará só não. Aí está o seu filho. João, aí está sua mãe. Cuida dela, João. Você está vendo? O mesmo cuidado que Jesus expressou pela mãe dele, é o mesmo cuidado que ele expressa para você, mãe. Ele sabe as suas dores, ele sabe os seus sofrimentos, ele conhece a sua dor quando você é desprezada pelos seus filhos, esquecida. Quantas mães hoje choraram no dia de hoje porque não teve um filho, uma filha perto para abraçar, mesmo tendo filhos e filhas, mas estes se esqueceram. Quantas mães? Mas eu quero dizer para você, ainda que seus filhos venham se esquecer de você, ou desprezá-la, há um que não te despreza, que conhece a tua dor, que sabe do seu sofrimento, que sabe quantas noites você passa sem dormir, que recolhe, conta cada lágrima que você molha o travesseiro. Jesus conhece a sua dor. Ele diz: não chores, mãe, não chores, eu cuido de você. Enxugue as suas lágrimas. Eu sei, quando você passa a noite em claro, esperando seu filho, sua filha abrir aquele portão, e seu filho, a sua filha não chega, e você se desespera. Conheço a sua dor, conheço a sua preocupação, mãe. Jesus está dizendo para você, pode ter certeza, que assim como ele não desamparou a sua mãe terrena, ele não despreza, não deixa de cuidar de você. Ele está olhando para você, mãe, que agora está sofrendo pelo seu filho, vendo o seu filho enfermo, vendo o seu filho nas mãos do diabo, vendo o seu filho no meio das drogas, envolvido nos vícios, nas coisas erradas da vida. Mãe, ele acompanha o teu sofrimento, a tua dor. Ele está olhando para você. Olha o que diz o Salmo de número 37.
33. Salmo de número 33, os versículos 13 a 15. Olha só o que diz. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O Senhor olha para você, o Senhor conhece você, conhece o seu sofrimento, conhece tudo o que você faz, o que você passa. Dos céus ele olha, e ele está olhando o teu sofrimento. Mãe, pai, ou até mesmo para você que não é nem mãe, nem pai, ele conhece o sofrimento de cada um de nós. Ele conhece cada lágrima, cada dor. Ele ouve cada uma das nossas orações, cada um dos nossos gemidos. Ele não nos desprezou, ele não nos despreza, ele não se esquece de nós. Ó, teu nome está aqui, ó, na palma das suas mãos furadas. Seu nome está bem ali do lado da marca de cravos que ele tem nas mãos. Teu nome está no meio daquela marca. Ele olha para o teu nome e diz: Pai, eu sofri por essa pessoa, eu dei minha vida na cruz por essa pessoa. Atende a oração dela, atende a oração dele. Olha para essa dor, olha para esse gemido. Está doendo, né? Está sendo difícil, mas ele está vendo. Ele está vendo o seu sofrimento. Não chores, não te preocupes, entrega a ele, conversa com ele, fale com ele agora. Fala: Jesus, está doendo, está sendo difícil aguentar essa dor, mas eu sei que dor maior tu sentiu por mim, tu sofreu por mim. Jesus, eu sei que tu está olhando para mim. Contempla agora esse sofrimento, Jesus. Eu sei que tu não me abandonou. Tu nunca me abandonarás, Jesus. Então, nesse momento, olha para mim, Jesus. Olha para minha dor. Vai em direção ao meu filho, minha filha. Cura, liberta. Tira ele daquele vício. Tira ele daquele sofrimento. Arranca ele das mãos de Satanás, Jesus. Tu tem poder, Jesus. Eu sei que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas tu não se esquecerás, Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, Jesus, clame a Ele agora. Busque a Ele. Fala: Jesus, me socorre. Jesus, socorre minha família. Jesus, socorre meus filhos. Jesus, tira-me essa dor, essa preocupação. Jesus, eu não sei quanto tempo durará a minha dispensa. Jesus, eu não sei quanto tempo durará meu dinheiro, mas eu sei de uma coisa: tu és meu pastor, nada me faltará. Eu sei que tu és meu pastor, jamais deixará de faltar o teu suprimento na minha vida, Jesus. Por isso eu sei que eu estou seguro nos teus braços, Jesus.
Lanço sobre ti os meus anseios, pois sei que tu cuidarás de mim, Jesus.